Bem, minha gente, agora nós vamos ver, antes de começar os cálculos, vamos ver a questão do jogo de sinal, certo? E da regra de sinal, tá? Então, vamos iniciar pela regra, que é que tá aqui, ó, direitinho. Professor, por que regra de sinal e por que jogo de sinal? A gente difere assim, né, que é justamente para analisar de duas formas diferentes, certo? O cálculo com os números inteiros, tá certo? Então, vamos observar este caso. Na regra de sinal, não aparece nem vezes, nem dividir, nem parênteses, nem colchetes, certo? Então, nenhum desses símbolos aqui aparece. O vezes está aqui como X, mas pode vir uma bolinha também representando o vezes, tá certo? Então, apareceu esses daqui, a gente não utiliza regra. Não utiliza regra. A gente vai utilizar jogo de sinal. Mas, nos casos que não aparece isso daqui, como é que a gente calcula? Dessa forma aqui, observe. Nós vamos analisar quem tem sinais iguais e quem tem sinais diferentes. Isso mesmo. Então, observe. Sinais iguais é o mais fácil, certo? Então, quando os números, ou dois números, ou 3, 4, 5 estiverem juntos, e os sinais forem iguais, o que é que nós vamos fazer? Somar os números. Pois é. Então, vamos lá. Primeira característica, somar os números. Mais 6 mais 4. Observe que é mais e mais. Não tem parênteses, não tem conceito, não tem vezes e não tem dividir. Tá certo? Então, neste caso, a gente soma os números, ó. 6 mais 4, isso mesmo, 10. 6 mais 4, 10. 5 mais 3, 8. E 4 mais 4, 8. Tá certo? Professor, e a questão dos sinais deles? Então, é o seguinte. Toda vez que os sinais forem iguais, a gente soma os números como a gente fez. Mas o sinal do resultado vai ser o quê? A gente repete o sinal. Então, vamos lá. Ó. Como aqui é mais, então aqui vai ser também mais. Professor, se eu não colocar o mais, está errado? Não, está certo, porque todo número que não tem sinal, ele é dito positivo. Menos. Então, aqui o resultado é ser menos. A gente repete menos. Se os dois é mais, mais. Se os dois é menos, repete o menos. Ó. Então, menos 4 dá menos 8. Sinais iguais, repete o sinal, tá vendo? E soma os números. 4 mais 4, 8. Tá ok? Já nos sinais diferentes, a gente tem que analisar um seguinte. Ó. Quando vier sinais diferentes, nós vamos subtrair, certo? Fazer conta de menos com os números. Então, vai ficar assim, ó. Observe que aqui é menos 6 mais 4. Então, como é sinal diferente, a gente faz 6 menos 4, isso mesmo, 2. Sinal diferente, 5 menos 3, 2. Sinal diferente, 8 menos 3, 5. Sinais diferentes, 4 menos 4, 0. Tá ok? Professor, e o sinal agora? Como é que vai ficar? O sinal, quando vem o sinal dos números que a gente está calculando diferentes, nós vamos repetir o sinal do número distante de zero. Aquele que for mais distante de zero. Então, vamos ver aqui. Ó. Eu tenho 6 e 4. Qual dos dois está mais distante de zero? O 6, certo? Então, qual é o sinal do 6? Menos. Então, por isso que a gente bota menos. Aí fica menos 2. Ó. Menos 6 mais 4, menos 2. Tá certo? Mais 5 menos 3. Qual é o mais distante de zero? 5. Então, a gente repete o mais do 5. 8 e 3. Qual é o mais distante dos dois? O 8. Então, a gente repete quem? O menos, que é do 8. E como aqui deu 0, a gente não bota nenhum sinal, porque 0 não tem sinal. Professor, existe outra forma de a gente analisar isso aqui? Existe sim. Você pode calcular isso aqui, certo? De que forma? Quem tem sinal de menos está devendo. Quem tem sinal de mais é porque tem positivo em crédito, certo? Então, dívida, crédito. Então, eu estou devendo 6 e tenho apenas R$ 4.
Se eu pagar os R$ 4, qual vai ser minha situação? Continuarei devendo 2. Então, se eu estou devendo 2, o resultado é menos 2, porque o menos significa que continua devendo. Tá certo? Aí, como é o jogo de sinal? Minha gente, jogo de sinal, agora os símbolos aparecem, ó. Sim, vai aparecer todos os símbolos, tá certo? Então, como é que vai ficar neste caso? Então, vamos lá. Neste caso, vai aparecer o vezes, lembrando que o vezes nem sempre é um xizinho assim, pode vir uma bolinha para indicar o vezes, certo? E o jogo de sinal, como é o jogo de sinal, professor? É o seguinte: mais com mais, mais. Menos com menos, mais. Ou seja, sinais iguais é igual a mais. Toda vez que aparecer sinais iguais no jogo de sinal, sempre vai ser mais. Mais com menos, menos. Menos com mais, menos. Então, sinais diferentes é igual a menos. Então, toda vez que aparecer sinais diferentes, o resultado ficará negativo. Tá certo? Então, vamos observar isso na prática. Olha, professor, aqui apareceu parênteses e vezes. Aqui, ó. Quando aparece, sim. Então, é aí que nós vamos aplicar o jogo de sinal. Então, ó. Vezes. Menos com menos, mais. Vamos lá. Se é menos com menos, é mais. Sinais iguais, sempre o resultado é mais. Então, menos com menos, mais. 3 vezes 5, 15. Certo? Só isso. Vamos observar aqui agora. Mais 15, observe que tem 2 pontos, então é divisão. Mais 15 dividido por mais 3 vai ser mais com mais, mais. 15 dividido para 3, 5. Outra multiplicação, ó. Menos com mais, menos. 5 vezes 6, 30. Então, fica menos 30. Professor, e no caso da subtração? No caso da subtração, que é o menos quando está aqui no meio, faz do mesmo jeito. Só que nós vamos fazer agora, primeiro, o jogo do sinal aqui, ó. Tá vendo que os dois sinais estão separados pelo parênteses? E quando vem parênteses, nós fazemos o quê? Jogo de sinal. Muito bem. Então, aqui, ó, vai ficar menos 4. Tirei dentro do parênteses, tá vendo? E para eliminar esse segundo parênteses, eu tenho que fazer o jogo de sinal, ó. Menos com menos, mais. E repito 2. Aí, agora, observe. Aqui, ficou com parênteses? Não. Com vezes? Não. Conchetes? Não. Divisão? Não. Oxe, como é que eu calculo isso aqui? Ah, regra de sinal. Então, observe. Menos 4 mais 2. Sinais iguais ou diferentes? Diferentes. Então, a gente faz conta de menos. 4 menos 2, 2. Qual é o sinal que eu vou repetir aqui no 2? O sinal do número que está mais distante de 0. Então, nesse caso, quem está mais distante de 0? O 4. Então, a gente repete menos. Não entendeu? Então, vamos aqui, ó. Menos 6, menos mais 10. Perfeito. Então, ó, tira o menos 6. Tá vendo? Aqui, observe que os dois sinais estão separados pelo parênteses. Então, nós vamos fazer o jogo de sinal, ó. Menos com mais. Sinais diferentes dá menos. Muito bem. Aí, tira o 10. Professor, e agora? O que é que a gente faz? Observe que aqui não ficou nem parênteses, nem divisão, nem multiplicação, nada. Então, a gente utiliza a regra. Por isso que é importante saber as duas. E essa regra de sinal aqui, ó. Sinais iguais. E aí? Como é que a gente faz com os sinais iguais? Isso mesmo. Nós repetimos o sinal e somamos os números. Então, 6 mais 10, 16. E aí está a questão do jogo do sinal. Ok, pessoas?